Fala aí, meus consumidores de pastilhas para dor de cabeça. Vamos falar do Bayer? Não, do Bayern. Bayer Leverkusen, meu povo. Obrigado aí para quem respondeu a enquete, se você não sabe do que eu tô falando. Lá no Instagram tem um canal, o canal do Beckley. Se você entrar no meu perfil, você vê. É só você clicar para participar. Teve um menino que mandou mensagem falando para eu acrescentar ele. Eu falei, não, cara, é você mesmo. É com você mesmo. É você mesmo que deve fazer isso. E lá, tanto eu publico alguns vídeos, nem sempre eu posto no Twitter, nem sempre eu posto nos stories, lá eu sempre posto. E também lá eu faço uma comunicação um pouco mais direta com vocês. Por exemplo, enquete, estava concorrendo a crise do Manchester United, que no futuro, porque aparentemente ela não vai embora tão cedo, também falarei dela. Anotei algumas coisas para falar, vou falar primeiro sobre o Xabi Alonso, sobre como o Bayer Leverkusen montou esse time, depois sobre como o time está na temporada, e depois, campinho aqui para vocês, para falar um pouco sobre como joga, mostrar como joga o Bayer Leverkusen. Primeiro, curiosidade sobre o Xabi Alonso. Se formou como técnico na Federação Espanhola de Futebol em 2018. Uma turma que tinha Xavi Hernández, Raul, ex-atacante do Real Madrid. Deixa eu ver quem mais que tinha. Júlio Batista, Marco Senna, Vitor Valdés, entre outros, nessa turma de 2018 da Federação Espanhola de Futebol. Depois disso se faz o curso UEFA e tal, mas ali o Xabi Alonso começou, depois ele treinou o infantil do Real Madrid, treinou a Real Sociedad B, que estava na terceira divisão da Espanha, e subiu com a Real Sociedad B para a segunda divisão, coisa que não acontecia há 60 anos com a Real, e alguns dos jogadores que hoje estão no time de cima foram trabalhados pelo Xabi Alonso. Aí ele deixou a Real Sociedad, ficou esperando um convite de um time de cima, e veio o convite do Bayer Leverkusen na temporada passada, quando o time era o 17º colocado, vice-lanterna. Ele conseguiu levar o time para a Europa League, conseguiu na Europa League levar o time estava na Champions, né? Acabou caindo para a Europa League na temporada passada, conseguiu levar o time para a semifinal, quando não conseguiu passar da Roma. Para essa temporada, um mercado equilibrado, ele vendeu 68,5 milhões de euros, vendeu o Diaby para o Aston Villa, 55 milhões, o Bakker para a Atalanta por 10 milhões e o Demirbay para Galatasaray, 3,5 milhões, 3,7 milhões. Comprou 80 milhões, comprou 12 milhões mais do que gastou, mas já pensando em Arthur e Kovar, jogadores para futuro, de rendimento imediato. Chegou o Telia, 23 milhões de euros, jogador que passou inclusive pela base do Arsenal. O Boniface, não é Boniface, aliás, é Boniface e não é Boniface, porque ele é nigeriano, então a gente fala com pronúncia em inglês, já que a Nigéria foi colonizada pela Inglaterra. Boniface chegou por 20 milhões de euros, chegou o Xhaka por 15 milhões, chegou o Hoffmann, que estava no Mönchengladbach, né, se eu não estou enganado, por 10 milhões, chegou o Arthur do América Mineiro por 7 e o Kovar por 5 milhões. Sobre o Arthur, participou de 3 partidas somente, se machucou e por conta da lesão não conseguiu voltar ainda e ter mais participação nesse time do Leverkusen. Nessa temporada, contando só a Bundesliga, é o segundo time que mais cria chances de gol, só atrás do Bayern de Munique, 43-41. É o que mais acerta passes, 592 contra 556 do Bayern de Munique, depois de 9 rodadas. Tem a segunda maior posse de bola, a média do Bayern de Munique é 62,4, a do Bayer Leverkusen 60,2. E tem uma curiosidade, porque todos esses outros dados aqui, se a gente for ver também, o número de gols marcados está lá em cima, o número de chutes, tudo isso ele está lá em cima, mas ele cruza muito pouco. O Bayer Leverkusen é o último colocado em cruzamentos certos da Bundesliga. Por que isso acontece? Porque não é um time que enche a área do rival de jogadores para fazer cruzamento, para que alguém possa aproveitar. É um time que constrói muito com a bola no pé, muito entrar tocando, e isso faz com que você não precise cruzar tanta bola. Vamos para o campinho tático? Vamos? Então vamos lá. Teoria teria que entrar uma vinheta agora. Seguinte, meu povo. O vermelho é nós, os brancos é os caras. Vermelho é o Bayer Leverkusen. É um time que joga num 3-4-2-1, se você quiser entender que é um 3-4-3, tá ok. Eu já vou falar de algumas semelhanças com Arsenal, Manchester City e Barcelona, e certamente tem mais exemplos, vou pegar esses 3, só para ver algo que é uma tendência no futebol de hoje. São 3 zagueiros, só para passar aqui a altura deles. O o Tapsoba, que joga mais pela esquerda, tem 1,93 m, o Tá, que joga mais por dentro, 1,94 m, e o Kossanu, que
que joga mais pela direita, 1,91. 3 zagueiros altos, muito rápidos, porque se você joga aqui, você precisa correr para cá toda hora, correr para sua defesa toda hora. Então, para jogar com a defesa alta, para pressionar, é preciso ter zagueiros muito rápidos. Os alas são o Grimaldo, que veio do Benfica, pela esquerda, e o Frimpong, um jogador da Holanda, pela direita, 22 anos, muito rápido, mais rápido que imediatamente. O Grimaldo é mais lento, mas com uma batida na bola muito boa. Os dois volantes, o Xhaka, mais pela esquerda, canhoto, e o Ezequiel Palacios, argentino, 25 anos, pela direita. O Andrich, de vez em quando, joga por aqui, mas o Ezequiel Palacios hoje é o titular. E aí você tem o Hoffmann e o Wirtz. O Florian Wirtz é o principal jogador do time, muito jovem ainda, veio da temporada passada de um problema seríssimo, né? Teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho, que tirou ele 9 meses do campo, se recuperou em dezembro do ano passado, e 2023 vem jogando muito bem, continuando sua progressão. Boniface na frente. O que acontece com esse time? Eu acho que eu já vou virar para ficar mais fácil de explicar para vocês. O azul é o time com a bola, tá? O azul está atacando para cá, o amarelo está se defendendo. O Manchester City da temporada passada, quando tinha a bola, se defendia com 3 zagueiros, Ake, Akanji, Rubem Dias, o Stones se juntava ao Rodrigo no meio campo, e você tinha praticamente um quadrado de meio campo com De Bruyne e Gundogan, Haaland, Bernardo e Grealish, né? Os pontas bem abertos para puxar lateral e abrir corredor aqui para outros jogadores. Quando o Manchester City estava pressionando o adversário, De Bruyne e Gundogan se juntavam aqui e o time tentava, com isso, empurrar a defesa para cá, ter liberdade para circular a bola e fazer uma linha de 5. Barcelona da temporada passada. Condé, Ronald Araújo, Christensen, Baldé, Dembélé, Lewandowski, Gavi. Aqui essa peça não tinha, essa peça aqui em teoria seria o Condé estaria por aqui, né, como terceiro, mas seria Busquets, De Jong e Pedri, então seria mais isso aqui o Barcelona, que não tinha tanta entrada no jogador aqui, mas basicamente fazer 4, um ponta fechado, quase 5. Arsenal do início dessa temporada. Ben White, o Gabriel Magalhães, Saliba, o Zinchenko por dentro, o Declan Rice como quase que uma âncora por aqui, abre Martinelli, abre Saka, Gabriel Jesus. Na temporada passada você tinha 2 volantes, né? Você tinha basicamente o Xhaka, que às vezes até abria, mas você tinha Xhaka e Thomas Partey. Nessa o Zinchenko por aqui, o Declan Rice por aqui, Havertz e Odegaard. Era um 4-2-3-1 que nessa muitas vezes tem feito também o Arteta linha de 5. Para que isso? Para que os pontas possam abrir a defesa do adversário, para que tenha que puxar meio campista para cá, para que com muita gente por aqui você gere dúvida no adversário. Então é uma tendência que Manchester City, que Arsenal, que Barcelona, times de uma escola muito parecida fazem e que o Xabi Alonso vem fazendo. Ele usa para isso os alas, ele usa para isso o Grimaldo por aqui, ele usa o Frimpong por aqui, defendem como laterais, atacam como alas e aqui na criação ainda funcionam muito bem. Então eles são úteis em todo lugar do campo, são os 2 grandes nomes silenciosos desse time do Bayer Leverkusen. Tem muito olho para o Boniface, tem muito olho para o Wirtz. Para esses 2 aqui nem tanto, mas a capacidade que eles têm de na hora que o time está defendendo, defender com 5 atrás, fazer mais uma linha de 4 por aqui e deixar o Boniface mais solto, e na hora que está atacando, os atacantes por dentro, bem por dentro, como meias quase, os alas bem abertos para abrir a defesa adversária, os volantes por aqui e os zagueiros abertos aqui. Todos esses times que eu falei querem fazer também um quadrado no meio campo. Querem fazer isso aqui. Seja com Rodrigo, Stones, Gundogan, De Bruyne, Manchester City da temporada passada. Seja o Barcelona essa temporada, por exemplo, com... tem tanta lesão que fica difícil, mas seria em teoria, né? Oriol Romeu, Cancelo, De Jong e Gavi. É até difícil, mas aqui seria João Félix. Enfim, aqui seria o João Félix, na verdade. Aqui seria o Baldé. O Arsenal é a mesma coisa, né? Com Declan Rice, Zinchenko, Havertz
e Odegaard. Já está mudando um pouco isso, porque acho que no início da temporada o Havertz começou muito mal, então já está sendo o Jorginho um pouco mais aqui do lado, soltando um pouco mais o Zinchenko com o Declan Rice, às vezes subindo o Zinchenko e o Jorginho ficando, mas enfim, quer fazer algo parecido também o Arteta algumas vezes. Mas voltando a Bayer Leverkusen, a ideia são 2 volantes e esses 2 aqui trabalhando na construção, Wirtz e Hoffmann, trabalhando na construção e na aproximação com o Boniface. E os 2 alas entrando muito em diagonal, o Frimpong tem muito drible, Grimaldo tem muita boa progressão ofensiva também. Tudo isso para empurrar o seu adversário para trás, gerar superioridades na última linha por aqui, gerar desequilíbrio no meio campo, quando o meio campo estiver para cá e a bola estiver para cá, vem muita gente, sobra gente do outro lado. O Xabi Alonso percebeu o que é o jogo da Bundesliga. Jogos de muita ida e volta, jogos muito intensos, que é preciso marcar muito bem a saída do adversário. Então, com essa formação, vou voltar o fio do microfone aqui, porque isso em teoria tinha que ficar escondido. Com essa formação, ele consegue ter muita gente na frente para marcar, 3 zagueiros rápidos para defender e ainda recomposição dos volantes para ajudar esses zagueiros. É claro que depois dessa linha também tem que voltar toda. Zagueiros são muito jovens. Eu acho que o mais velho é o Jonathan Tah, que tem 27 anos, ou Tapsoba, que tem 27. Mas é um zagueiro de 27, um de 24, um de 22 anos. Xhaka tem 29, se eu não estou enganado. E o Ezequiel Palacios tem 25. É um time que fisicamente aguenta e que quer jogar nesse 3-4-3 ou 3-6-1. Quando ataca, fica praticamente uma linha de 5 na frente e com muita participação, e aqui tem uma participação muito especial do Wirtz, porque ele lê muito bem os espaços, ele tem muita capacidade de dominar rápido, de abrir, de dar passes rápidos, infiltração. É o jogador que mais brilha nesse time, mas como eu disse, com um trabalho invisível dos laterais, dos alas, que fazem o time jogar quando se defendem com 2 jogadores de muita marcação, coisa que o Grealish, por exemplo, tem que se adaptar muito para fazer, teve que se adaptar muito para fazer, coisa que o Stones teve que se adaptar para ser um a mais com a bola no pé no meio. Como eu estava falando dos jogadores de defesa, né, dos zagueiros. Os zagueiros do Leverkusen, todos eles têm bom manejo de bola, porque precisa de bola longa. O Tapsoba faz muito bem bola longa, invertida. O Ksonu é mais de condução de bola, de vez em quando ele conduz muito pela faixa central, levando a bola para frente. É um time que tem um blocão na frente, rápido e criativo, e um blocão atrás, rápido para marcar, alto para jogo aéreo e com capacidade também de impedir os gols adversários. É a segunda melhor defesa da Bundesliga até aqui. De destaque nessa Bundesliga, já ganhou do Leipzig, já empatou com o Bayern de Munique, para mim jogou melhor em muitos momentos do que o Bayern de Munique do jogo, conseguiu um empate no finalzinho num pênalti em Munique, empatou por 2-2. Qual que é o problema desse time do Bayer Leverkusen? O elenco. Por exemplo, o Grimaldo não tem um reserva. Na temporada passada, o Diaby funcionava como um ala pela esquerda. E agora ele tem um lateral ala, né? E não um atacante ala, mas não tem um outro lateral esquerdo no elenco. O lateral direito reserva seria o Arthur, do América Mineiro. Tem o Stanisic, né, o croata que veio do Bayern de Munique, mas ele é muito mais um defensor. Não tem a menor chance de você fazer isso aqui que eu mostrei, colocando o Stanisic no lugar do Frimpong, pelas características. O Stanisic é para jogar no lugar de um dos zagueiros, né, e não de um lateral ponta, de um lateral muito atacante. O Patrick Schick, o jogador da República Tcheca, seria o centroavante reserva do Boniface essa temporada. Teve uma lesão, ficou de fora muito tempo, voltou, jogou um minutinho contra o Freiburg, já se machucou mais uma vez, uma outra lesão, antes tinha sido adutor, agora é na panturrilha, mas perde também um atacante reserva que seria opção. Eu anotei mais aqui de jogadores de... tem o Enkrich, que pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro. Temporada passada o Enkrich jogou algumas partidas de zagueiro. E tem o Telja, esse jogador que custou 23 milhões de euros, o mais caro da temporada. Tem 9 jogos, entrando aqui ali alguns minutinhos, e fez um gol, um jogador jovem ainda de projeção também. Vamos ver se vai ser suficiente com esse elenco curto e com muitas competições, porque o time segue na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique, por exemplo, já foi eliminado, o time está na Europa League e o time está no Campeonato Alemão. Vamos ver se com muitas competições, fisicamente esse time vai aguentar essa toada e vai conseguir, por exemplo, quebrar a hegemonia de 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique. É quem joga muito bem, tá? Hoje é
para mim, é o melhor futebol da Europa, é um dos grandes campeonatos, o time que está invicto na temporada até aqui é o Bayer Leverkusen, porque o Barcelona perdeu, então só sobrou o Bayer Leverkusen, se somar todas as competições que ainda não perdeu. No campeonato alemão são 8 vitórias e um empate. Tá jogando muito bem e para mim é o melhor futebol da Europa neste momento. O melhor futebol da Liga dos Campeões para mim é da Real Sociedad, que eu já expliquei aqui também. O melhor futebol da Europa nesses primeiros 2 meses e meio de competição do Bayer Leverkusen. Espero que tenha ficado explicado, meu povo, que vocês tenham entendido um pouco mais esse conceito de usar os laterais, usá-las como atacantes, o papel dos volantes, dos zagueiros e do Boniface nesse time e o que a gente espera para o time do Xabi Alonso. Veremos. É muito bom de ver jogar, vale a pena vocês assistirem aí o Bayer Leverkusen. É o conselho que eu dou para vocês. Amanhã faço vídeo respondendo as perguntas. No sábado, vídeo sobre o Barcelona. E segunda-feira, Café com Beckler, diretamente de Hamburgo. Estarei lá para a cobertura de Shakhtar Donetsk e Barcelona. Beijo para vocês, meu povo. Já é quinta-feira, já é feriado. Respeito com esse feriado, que é um feriado mais sentimental. Respeito com o feriado, mas sem juízo. Né? Se tiver ainda com uma festa de Halloween, uma fantasia de zumbi, ou se você simplesmente for um zumbi, tudo bem. Tá tudo liberado nesse feriado. E amanhã tem mais. Beijo, gente. Valeu, hein? Até mais.